tido e também tu livraste a tua alma. Isto diz a nós que os íntegros devem ser constantemente advertidos, ou então muitos, se não mais, íntegros se desviarão. Isto impõe uma responsabilidade tremenda no pregador do Evangelho. Deus nos ajude se viermos a falhar nessa responsabilidade. Agora, você vê, a retórica que você recebe dos irmãos da Revolução da Graça é que isso é Antigo Testamento, não se aplica. Isso é incorreto. O Antigo Testamento não precisa se aplicar. Você quer dizer que pecado é pecado e o método antigo é como se fosse hoje. O pecado vai ser o mesmo durante toda a eternidade do homem e foi lhe dado somente na cruz. No Antigo Testamento eles olhavam para a cruz e nós olhamos para trás para a cruz. Mas eles não dizem isto, Bob, você estudou mais do que eu. Sim, eles se apoiam. A resposta deles provavelmente vai ser vista mais no Antigo Testamento. Isso pode ficar meio ridículo às vezes. Quando você se posiciona, por exemplo, o Espírito Santo não convence o crente do pecado? Eu escutei um deles. Este não é a mesma pessoa que eu estava falando mais cedo, mas um outro ministro naquele movimento que é muito conhecido, mas ele fez uma declaração e na oração do Pai Nosso, Jesus disse, perdoa-nos nossas dívidas ou pecados como perdoamos aos nossos devedores. Então, ele fez uma declaração, ele estava passando por aquela passagem e disse, bem, Jesus, ele falou isto debaixo da antiga aliança. Então, esta declaração não se aplica para nós hoje. Meu Senhor. Pedindo para Deus nos perdoar dos pecados. É uma declaração tão ridícula, mas é uma interpretação tão ridícula da palavra de Deus e é tão, tão fora de tudo, dizendo que você pode pegar essa declaração da oração do Pai Nosso, porque isto não se aplica, estava debaixo da antiga aliança. Isto é uma distorção da palavra de Deus. Completamente. Então, na verdade, é algo muito similar, né, que os calvinistas fazem. Eu notei que esses que acreditam no calvinismo fortemente, eles vão ter declarações que são muito contra o ensino calvinista, porque eles acreditam, por exemplo, que Jesus somente morreu pela igreja. Eles acreditam na expiação limitada. Certo. Eu tive um amigo, um ministro calvinista, dizendo para mim isto anos atrás. Ele disse assim, bem, olhe para João 3,16, por exemplo. Ele disse, pois Deus amou o mundo de tal maneira, e ele fez eu citar, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz, quando você lê esse versículo, a palavra mundo aí não quer dizer todos. Quando você lê esta palavra, você tem que interpretar a palavra mundo como a palavra igreja. Então, quando você lê, né, pois Deus amou a igreja, que ele entregou seu Filho unigênito. Isto não é o que está escrito, Exato. É uma heresia. Exato. Mas, quando você entra nesta heresia assim como o Espírito Santo não convence do pecado, você tem que mudar o significado óbvio da mensagem, da palavra, com algo completamente diferente. Então, e isto é algo que, veja, isto até uma criança podia entender, não, isto não é certo, isso está errado, né? Esta interpretação. Não, o mundo quer dizer o mundo. Quando Jesus disse, naquela oração do Pai Nosso, Senhor, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, vamos orar isto, hoje, debaixo da nova aliança. Sim. Isso foi para os discípulos. Mesmo que eles estavam falando debaixo da antiga aliança, isso foi preparado para uma oração na nova aliança. Qualquer aliança. Certo, qualquer aliança. Por que eles querem fazer isto? Por que eles querem voltar para a antiga aliança? Porque isto elimina suas afirmações. Bem, eles têm que se arrepender. Sim. Bem, na minha avaliação, eu posso escutar essas pessoas falando isto, e mais em particular, eles estão pensando que isto, na verdade, glorifica a Cristo. Glorifica a obra de Jesus no Calvário, a justificação, de um fato que o Espírito Santo não convence do pecado.
E eles estão pensando assim, na verdade, os seus pensamentos, na verdade, isto glorifica o que Jesus fez por nós no Calvário, porque todo pecado foi removido. Eu creio grandemente que se eles descobrirem uma pessoa que estava roubando dinheiro da sua igreja, é, eles vão falar, deixa, não se preocupe, continue roubando. É como se eles acreditassem que eles são glorificados. Não, na verdade não. Eles não acreditam em perfeição sem pecado, eles ensinam contra isso. Mas estão Mas o ensinando. pensamento deles é, Você não na pode ter as duas verdade, eles coisas. estão glorificando a obra de Cristo no Calvário com este Mas, pensamento. Para negar que o Espírito Santo convence do pecado, como a Escritura claramente diz nos versículos que lemos, eles estão bem perto de blasfemar o Espírito Santo, porque eles estão negando a obra do Espírito Santo e atribuindo a outra coisa. Isto é perigoso. Esta é uma doutrina herética e condenável. Vamos ter um intervalo, voltaremos daqui a pouco. Não saia daí.